Paz do Senhor, irmãos? Hoje nós estaremos estudando soteriologia. Qual é a definição do termo? Doutrina da salvação é um dos temas mais importantes das Escrituras. Ela aborda a totalidade do tempo e também a eternidade passada e futura. Vamos compreender que esse projeto de redenção da alma humana, de resgate, de salvação, ele não iniciou quando Jesus teve seu nascimento a partir do ventre de Maria. Aqui está falando do seu nascimento como humano. O plano de salvação, ele é arquitetado na eternidade, na esfera espiritual, muito antes do nascimento de Jesus. Lembrando que Cristo já existia antes do seu nascimento. Então, o plano de salvação já havia sido arquitetado. Quando nós vemos a queda do primeiro casal no Jardim do Éden, Deus chega de forma tranquila e pergunta para o ser humano onde ele estava. Deus não é pego de surpresa, porque ele é onisciente e sabia o que tinha acontecido. Apenas tentou um diálogo com o humano, com Adão. É importante lembrar que naquele momento, quando se mata um animal e quando Deus faz vestes para Adão e Eva, ali já surge o primeiro passo do projeto para que o pecado humano fosse coberto e posteriormente, através de Cristo, aniquilado. É isso que nós vamos estudar e aprender com essa matéria. Bem, essa matéria está centrada na maior de todas as pessoas, Jesus Cristo. Quem é o centro da Bíblia? Jesus. Perceba que a Bíblia fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, mas em especial nós temos o Velho Testamento falando de Jesus de forma figurada, em tipologias, em profecias, tudo isso preparando a humanidade para a chegada do Redentor. No Novo Testamento, nós já temos então Jesus Cristo nascido de mulher, encarnado, vivendo, cumprindo seu ministério de pregação, depois concretizando quando ele sobe a cruz e assim ele completa o sacrifício. Tudo isso que foi sendo passado de geração em geração, até que se cumprisse, até que chegasse a plenitude dos tempos, são partes do projeto de Deus de salvação para a humanidade. Então, o projeto foi concluído com a morte de Jesus Cristo. E hoje, a partir do crer, do aceitar Jesus como Salvador, nós entramos no projeto de Deus, nossa alma é resgatada, limpa, salva, e assim o Espírito Santo, que é o mantenedor, o orientador, ele continuará nos guiando no caminho até que nós possamos então adentrar os portões celestiais. O que nós precisamos compreender então? Esse projeto não é algo dos nossos dias, dos nossos tempos e da nossa geração. É um projeto que iniciou na eternidade e será consumado na eternidade. Bem, a salvação também faz com que Deus desse uma demonstração eterna de sua graça. A salvação, ela não vem pelas obras, ela não vem por mérito humano. Essa graça, que significa favor imerecido, é algo que vem diretamente de Deus para nós, independente dos nossos méritos, independente da nossa bondade humana. Esse ato, ele é totalmente um ato da bondade de Deus. Vamos analisar o plano da salvação. Em Cristo Jesus, o Pai começa a desenrolar o plano da salvação para o homem, plano esse previamente conhecido nas esferas celestiais.
o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi a fundação do mundo? Não sabemos. Os cientistas falam de milhares de anos. A Bíblia fala de anos, tempo, mundos. A Bíblia usa termos para nos remeter a milhares de anos, mas nós não temos como fazer uma conta disso aqui. Apenas compreendemos que desde a fundação do mundo, então, já estava proposta a salvação para todo aquele que crer. Bem, em conformidade com isso, descobrimos que as Escrituras afirmam expressamente, em referência à dispensação da graça, não só que Deus vê o fim desde o princípio, mas que Ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua vontade ou com base em seu propósito. Todas as coisas acontecem sobre o olhar, comando, querer, desígnio de Deus. Nada acontece por acaso. Quando o ser humano pecou e foi destituído da graça, da posição que tinha, em nada alterou o plano de Deus. Como eu disse para vocês no início, Deus não foi pego de surpresa. Então Deus já tinha um outro propósito ou um outro plano que ele pudesse dar continuidade e de alguma maneira resgatar o ser humano. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus não se afastou do ser humano. O ser humano pecou, foi expulso do paraíso e agora na terra ele tem que lutar pela sua sobrevivência, mas você vê Deus falando com o ser humano. Deus falou com Caim. Ora, Caim era mau, mas Deus falou com ele. Outras vezes você vê Deus falando, usando animais, usando profetas, através da música, dos sacerdotes, do ministério levítico. Você vê Deus se aproximando da humanidade sempre. E a humanidade se aproxima de Deus de que forma? No princípio, você percebe que as pessoas faziam altares para Deus. Você vê Noé sacrificando, o próprio Caim oferecendo o produto da sua terra para Deus, o próprio Abel oferecendo algo para Deus. Você vê as pessoas, de alguma maneira também, tentando se aproximar e retribuir. Todas as pessoas? Não. Muitas se lançaram, se jogaram no pecado, mas algumas pessoas, dentro do seu coração e no seu entendimento, elas tentaram se voltar para Deus. Aí, quando o povo, depois de todo aquele processo que sai do Egito e agora estão peregrinando no deserto, Deus dá a ordem e a determinação que deveria se construir o tabernáculo com todos os utensílios. Agora Deus vai ensinar o povo, através de Moisés, como deveria ser a sua conduta moral e espiritual. Deus vai ensinar o povo como sacrificar, como se vestir, como se purificar. Então você percebe que há um relacionamento entre Deus e entre o ser humano. E o propósito desse relacionamento é exatamente o resgate da comunhão da alma humana com Deus. Olha só, essa salvação se dá somente porque Deus é Deus e Deus de amor. Ora, mas esse Deus de amor não pune os seres humanos? Sim, porque a justiça, ela é uma parte do amor de Deus, a outra parte é a misericórdia. É o Deus que corrige, mas corrige por amor. É como você faz com o teu filho. Quando o teu filho faz uma arte, o que você faz? Você corrige ele por quê? Porque você ama ele. E você quer que ele ande no caminho corretamente, que ele não entre por um caminho de maldade. Esse é o objetivo da disciplina e da correção. Com Deus é a mesma coisa. Quando Deus corrigiu o ser humano, é para que ele se
voltasse à sua origem. E qual é a origem do ser humano? Perto de Deus. Nossa redenção está nele. Não há salvação se não for por Cristo. Para você que não é cristão, você já deve ter ouvido a frase: quer aceitar Jesus? Se você for num templo cristão ou tiver algum contato com cristãos, você irá ouvir essa frase: quer aceitar Jesus? Porque essa é a frase mais linda que nós proferimos, e aqueles que compreendem e abrem a sua mente, o seu coração e recebem, abrigam Jesus no seu coração, muitas vezes sem compreender, eles estão entrando em uma nova fase e iniciando processos de cura, de regeneração, de transformação, de salvação. A salvação é para toda a humanidade ou a salvação é para um grupo? Para toda a humanidade. E quantas pessoas que cometem coisas hediondas, crimes terríveis? A salvação também é para elas. O perdão de Deus é para todos. Ora, a pessoa que foi ferida deverá conviver com o seu agressor? Parece um tanto estranho. Eu estou falando de perdão, regeneração e salvação. Eu não estou falando de isenção de responsabilidade. Toda vez que um ser humano pecar contra Deus, pecar contra o seu irmão, errar, ele será punido pelas leis de Deus e pelas leis da terra. O fato de aceitar Jesus como Salvador não te isenta daquilo que você praticou. O que você praticou fez com que você se tornasse servo daquilo até que aquela situação seja resolvida. Então, não confunda justiça com misericórdia. Os homens que estão mortos em delitos e pecados, cujas próprias vontades são pervertidas, não podem dar um passo em direção a Deus até que Deus faça primeiro algo por eles. Como que alguém caído na sua malignidade, na sua perversidade, no seu entendimento entenebrecido, como essa pessoa vai compreender? Ela vai receber um sinal da parte de Deus. Ela vai ouvir alguém dizer Jesus te ama, ela vai ouvir uma pregação, ela vai ouvir alguma coisa. Pode ser através da mídia, pode ser pessoalmente, pode ser através da família. Ela vai ser evangelizada, sim. Ela vai receber estímulos exteriores para que a sua mente seja aguçada e aí de livre, espontânea vontade, agora ela tenha uma motivação interior de buscar a Deus. Essa graça para todos os homens é manifestada em conexão com a revelação de Deus, que faz de si mesmo na natureza, na consciência do homem e particularmente nas Escrituras. Consequentemente, todos os homens são indesculpáveis. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, independente da religião. E todos nós ouvimos falar de Jesus. E se por acaso alguém de algum lugar remoto, de uma ilha, alguém que não ouviu falar de Jesus, e essa pessoa morreu, como será o seu julgamento? Obras através da consciência, porque nós temos discernimento entre o bem e o mal. Podemos não ter um conhecimento pleno de Deus, mas temos sim discernimento das coisas. Bem, a salvação vem através de quem? Jesus Cristo. Por que a salvação vem somente através de Jesus? Por causa da cruz. A cruz não é algo natural, aleatório. Ainda que muitos, na época de Jesus, morriam crucificados, eram um procedimento de Roma, mas a morte de Jesus na cruz é diferente, porque ele não é apenas um humano, ele é o Cristo, o Filho de Deus, que se tornou humano e que morreu na cruz com o único propósito, nos resgatar. O sangue de Jesus, ele tem um propósito: resgatar a alma humana.
Você também ouvirá a expressão: o sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo? Qual poder? Para te redimir, te restaurar, te salvar, te libertar. Vamos analisar então a expiação. A palavra expiação, de acordo com o dicionário Aurélio, tem o seguinte significado: ato ou efeito de expiar, castigo, penitência, cumprimento de pena. E a palavra expiação tem o significado também de cerimônias religiosas com que se procurava aplacar a cólera divina ou purificar um lugar profanado. Portanto, expiação: fazer reconciliação, purificar, resgate, dádiva para obter favor, usada especialmente na expressão dia da expiação, propiciatório, local da expiação. Aqui nós temos várias definições. Qual é o objetivo da expiação? É um sacrifício, agora falando dentro da parte religiosa, é um sacrifício para que se pudesse conseguir obter perdão da parte de Deus. Então significa cobrir, ocultar, resgate, expiação. Kippur, nós também temos o dia da festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão. O único objetivo dessa festa dos judeus é fazer oferendas, sacrifícios para se obter o perdão de Deus e também perdoar aos outros. Nós também temos, dentro da parte da expiação, nós temos o propiciatório. Esse substantivo é empregado 27 vezes e sempre se refere à tampa de ouro da arca sagrada que ficava no santuário interno do tabernáculo ou do templo. Por que tabernáculo e templo? Lembre que tabernáculo é o templo móvel. Quando o povo estava em peregrinação, eles usavam o tabernáculo, porque o tabernáculo, quando Deus determinava que o povo se mudasse, então era fácil de desmontar e eles seguiam viagem. O templo é fixo, só para você compreender a diferença de tabernáculo para templo. Deus prometeu que de cima do propiciatório se encontraria com os homens. Era o local onde Deus se tornaria propício ou favorável aos homens. A tampa da arca, o que tinha ali, aqueles querubins, e Deus prometeu se manifestar no meio deles. Então perceba que, por isso que a Arca da Aliança, ela se tornou em um símbolo sagrado para o povo judeu, símbolo da presença de Deus, porque era ali que Deus iria se manifestar entre os querubins para falar com os homens. Você percebe como isso é grandioso e como isso é maravilhoso? Deus instruiu as pessoas, Deus instruiu os seres humanos a como fazer o tabernáculo, os móveis do tabernáculo. Deus instruiu e ensinou o objetivo de cada móvel. E agora, no meio dessa arte feita pelos humanos, sob a instrução de Deus, Deus irá se manifestar entre eles. Ali Deus fará milagres, maravilhas. Deus ensinará o povo. Por quê? O povo tinha em mente tudo que ele tinha aprendido no Egito. Agora, na peregrinação, eles passam a aprender quem é Deus. Eles já tinham visto muitos sinais e maravilhas nas pragas, na abertura do Mar Vermelho, mas agora eles têm um relacionamento com Deus. O objetivo de Deus sempre foi se aproximar do ser humano, não somente para que o ser humano lhe oferecesse coisas, mas para que ele se revelasse, cuidasse, se mostrasse para nós. Você só sabe que existe um Deus porque ele quis se revelar. Você só sabe que esse Deus faz milagres, que ele tem poder, que ele é maravilhoso, porque ele se mostrou para nós. Caso contrário, você jamais teria entendimento
do que esse Deus pode fazer e de quem ele é. Então ele decidiu se revelar. Nós temos uma progressão na revelação. Nós temos aqui o povo de Israel, terá a sua peregrinação. Depois vem o período dos juízes, o período dos reis. Nós temos os sacerdotes, os profetas. Perceba que em cada era e através de cada segmento, Deus vai falando com o povo e Deus vai se revelando. E no meio desse processo, as pessoas que Deus levantou, principalmente os profetas, eles preparam o povo para a chegada de Jesus, para a chegada do Messias. Lembrando que o Messias viria, resgataria, salvaria, libertaria, traria um novo tempo. Que novo tempo é esse? Um novo tempo para a alma humana. Tudo isso, e durante muitos e muitos anos, milhares de anos, esse projeto foi passando de geração em geração, até que ele chegou até nós. Quando a nossa geração não estiver mais aqui, seja pelo arrebatamento, seja por morte física, aqui terá outra geração, o projeto continuará. Deus não trabalha com uma geração, Deus trabalha com as gerações do início ao fim. Então perceba que o seu propósito, o seu plano, ele não será encerrado enquanto ele mesmo não determinar que se complete o seu propósito para a vida e alma humana. E a expiação faz parte de tudo isso aqui, que é o sacrifício agora de Cristo. Quando você olha para o passado, você vê a expiação sobre o aspecto do povo judeu. Quando você olha hoje para o sacrifício de Cristo, você olha sobre o aspecto cristão e você compreende que Jesus, ele se fez o sacrifício. No Velho Testamento, nós temos tipologias de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos a encarnação e a revelação. Agora não é mais falando de Jesus Cristo, agora ele está entre os humanos. E ele se faz o sacrifício. Vamos ver então a origem da expiação. À luz da Bíblia Sagrada, entendemos que a expiação foi ordenada e concebida por Deus no céu, ainda antes da criação do mundo, ao qual Deus mesmo propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Assim sendo, quando o homem caiu e ficou afastado de Deus devido ao pecado, o Senhor Deus, trazendo peles de animais, Gênesis 3 e 21, e os vestindo, estava sendo realizado na terra no jardim do Éden a primeira expiação. Desse modo, Deus estava desenrolando o seu plano de salvação, plano esse pré-ordenado nos céus em eras muito remotas. Por que Deus criou roupas com pele para os primeiros humanos? Porque a roupa, na linguagem bíblica, ela tem a simbologia de cobrir a nudez espiritual. Assim como a nossa roupa nos cobre fisicamente, espiritualmente nós também precisamos de roupa que cubra a nossa nudez espiritual. Adão e Eva estavam nus. Como que é isso? Mas estavam no seu estado de inocência. Quando foi ativada a sua consciência, eles perceberam que estavam nus. Então Deus criou roupa para eles. Quando eu e você pecamos contra Deus, transgredimos a sua lei, tem duas simbologias. Ou nós estamos nus espiritualmente, isso significa não ter obras puras e santas que agradem a Deus, ou estar com as vestes sujas, que também tem uma simbologia de pecado. Então, a vestimenta espiritual é para nos cobrir espiritualmente. Deus teve esse cuidado com o primeiro casal de não permitir que eles andassem agora com a sua nudez exposta. O que o pecado faz com o ser humano? O expõe, demonstra a sua nudez, demonstra a sua vergonha. Por isso que a Bíblia fala para nós nos vestir espiritualmente.
que significa isso? Através de Jesus Cristo, da salvação, da redenção, nós agora ter uma vida pura, puras, obras que glorifiquem a Deus. Esse é o objetivo. Esse plano já estava estabelecido antes da fundação do mundo e mesmo quando o homem não estava sobre a face da terra. Isso aqui também é muito interessante, que o ser humano nem havia pecado ainda, o plano de Deus de salvação já estava decretado. Vamos analisar um pouco a universalidade da expiação. Após a queda e expulsão de Adão e Eva do paraíso, eles tiveram seus filhos Caim e Abel. A Bíblia ainda não mencionava a necessidade de sacrifícios, porém na convivência familiar com seus pais, tanto Caim quanto Abel, aprenderam a necessidade da reconciliação com Deus. Isso aqui é interessante. Lembra que Deus sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva? Agora eles entendem que eles precisam retribuir algo para Deus. E quem tem animais sacrifica um dos melhores animais a Deus como uma retribuição de amor, de carinho, de respeito. Como no caso de Caim, ele vai oferecer o quê? O fruto da terra. Também vai oferecer o que ele tem de melhor. Com quem eles aprenderam isso? Caim e Abel aprenderam com Adão e Eva. Adão e Eva aprenderam com quem? Com Deus. Interessante. Como no caso da oferta de Caim, Deus não atentou para ela, mas para a oferta de Abel, a partir daí, sem entrar em outros detalhes, vemos o desenvolvimento de duas teologias de como cultuar a Deus. No caso de Abel, nós aprendemos a oferecer o melhor, mas Caim também, será que Caim não ofereceu o melhor? Além de nós pegarmos aquilo que é melhor e oferecer para Deus, a intenção do coração tem que ser a mesma. Não pode oferecer algo com as mãos, mas com o coração petrificado. Não pode oferecer algo para Deus com as mãos, mas com o coração endurecido. Deus não irá receber essa oferta, essa oferenda. Seja o tipo de oferenda que for, precisa ser oferecida com integridade de alma e de espírito. A segunda natureza natural, carnal, a teologia de Caim, ela foi desenvolvida apenas para orientar as pessoas a não agir como tal, e sim agir sob a fé de Abel. O que nós aprendemos com a história de Caim e Abel? Caim se tornou ressentido pela oferenda do seu irmão. Interessante que nós aprendemos aqui que essa retribuição ao amor, ao carinho de Deus, ela deve ser verdadeira, espontânea e natural. Não se trata de uma competição, de que eu vou fazer algo melhor. Eu contribuo mais que você. E daí? Você contribui mais do que eu. Não importa. O que importa é a intenção do coração. Tem que ser pura, tem que ser verdadeira, tem que ser limpa. Aprendemos isso com esses dois irmãos. Vamos analisar agora a expiação no Antigo Testamento. O nascimento de Jesus e toda a sua poderosa e maravilhosa obra de redenção da humanidade foi profetizado no Antigo Testamento, como também os sacrifícios que eram sombras e figuras daquilo que deveria acontecer e que cumpriu-se no Novo Testamento. Para nós encerrar, eu disse para vocês no início que o Antigo Testamento inteiro, ele prepara a humanidade para o nascimento de Cristo. Seja por profecia, seja pelos utensílios do tabernáculo, seja pelos animais que representavam o sacrifício, tudo lembrava e preparava a humanidade para a chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, viveu, pregou, cumpriu o seu ministério, ele agora não faz ninguém como sacrifício. Ele se entrega como sacrifício. Ele, o Cristo, o Filho do Deus vivo, morre em uma morte de cruz, morte que era considerada vilipêndio, humilhação.
ele se entrega nessa morte voluntariamente para quê? Para que a partir desse momento eu e você pudéssemos confessar o seu nome, pudéssemos aceitá-lo como Salvador e através dessa entrega, do arrependimento, que é a consequência da entrega. O que é o arrependimento? É a consciência do erro, do pecado humano. E é o entendimento de que eu preciso mudar de atitude. E eu também preciso compreender que eu preciso de um Salvador. Então, a partir desse momento que eu entrego minha vida para Jesus de todo o meu coração, que eu me arrependo dos meus pecados, agora eu entro em um processo lindo de transformação, restauração, regeneração. E aqui vai sendo regenerado, moldado, transformado o caráter, o espírito ressuscita, começa a crescer, desenvolver até chegar ao ponto de frutificar, a alma começa a ser purificada, limpa, tudo isso por causa do nosso Salvador Jesus. Na próxima aula, nós estaremos estudando e observando outros aspectos e tipologias de Cristo e a concretização da salvação na alma humana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.